Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Que bom que você está aí, eu estou aqui, graças ao nosso maravilhoso Deus. Estamos juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia. E nesse novo ano, que esse ano seja de muitas bênçãos, alegrias, realizações, conquistas para você e para a sua família. Você sabe que outro dia, desejando Feliz Ano Novo para alguém, a pessoa me disse assim: "Ah, pastor, eu não acredito nisso não." Eu disse: "Mas como assim você não acredita?" Disse: "As pessoas ficam Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Mas, pastor, esse ano vai ser igual ao ano passado, vai ser um ano muito ruim, muito difícil, não tem nada de bom, não. Nesse mundo a gente não tem que esperar nada de bom, então eu já não falo mais essa coisa de Feliz Ano Novo para ninguém e também não faço questão de ouvir." E eu pensei: Jesus, misericórdia, é muito pessimismo, não é? Oh, por favor, não viva assim, não. Quando a gente diz Feliz Ano Novo, a gente não está iludido pensando que o ano novo será só de alegrias realmente. Virão tristezas, virão problemas, dificuldades, perdas, sofrimentos, porque esse é o mundo no qual a gente vive, mas virão também alegrias, conquistas, realizações. Deus tem bênçãos para você e para a sua família. E não fique focando nas tristezas e perdas, pense nas alegrias e conquistas. Seja otimista, seja para cima, vamos para frente. A gente sabe em quem nós cremos. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Os filhos de Deus sabemos de onde nós viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Então, apesar das tristezas e durezas da vida, nós somos sim pessoas otimistas. E eu quero desejar tudo de bom para você, para a sua família. Vamos para frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente vai ouvir testemunho hoje, como sempre fazemos e fizemos todo o ano passado. Nós vamos ouvir essas inspiradoras músicas do Quarteto Arautos do Rei.
E eu tenho a alegria de começar hoje aqui no programa uma nova série de temas, com esse tema geral aí, bem-aventurados, felizes, muito felizes. Vamos pensar sobre esse tema hoje e nas próximas semanas, pela graça do Senhor. Já começou, está no ar a voz da profecia. Eu não sou ninguém, sujo, cego e sem valor. Sou um refém do mal que me encanta, pobre pecador. Mas ao olhar para a cruz, quebrantado coração, no sangue derramado, eu encontrei perdão. Seu perdão. Só me resta louvar ao meu Salvador, Salvador, cantar a beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta. Hoje eu sou alguém, sei que sou um filho seu. Nenhum tesouro é tão valioso como o amor de Deus. Ele amou quem é pobre, ele se do pó me levantou. Nas mãos que me salvaram, eu vejo meu valor. Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar a beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Graça que me salvou, me amou até o fim. Como posso agradecer a quem tudo fez por mim? Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Só me resta, e por ser feliz só me resta louvar. Não nasci num lar cristão, era de outra denominação. E como toda jovem, gostava de carnaval, gostava de festa, gostava de me divertir, gosto de praia até hoje, né? E participei de alguns concursos, né? Na minha cidade, onde eu nasci, Camaquã, participei de um concurso Missitanga, que até hoje eu tenho esse título, porque ninguém veio para... Não houve outro concurso para tirar esse título. E em Itabuna participei de concurso de mulata. Em Camaquã também participei de concurso de mulata. Enfim, viver uma vida normal como toda jovem, né? E quando eu vim conhecer a palavra de Deus, né? Foi já adulta, mãe de filhos, né? E eu vi naquele momento que toda a vida que eu
levava, ou que eu levei até aquela data, era só fantasia, era só ilusão, né? Brincando de ser feliz sem ser, porque eu não era feliz. Sempre tinha um vazio. E aí eu tive a certeza que não tem mais nada para oferecer para mim, o mundo, lá fora. E aí tomei a decisão de descer as águas. Depois que eu desci as águas, eu sentia a necessidade de estar mais firmada. E como eu senti que eu não estava tão firmada ainda, né? Minha mãe sempre fala, estava assim, convencida, mas não convertida, né? Aí aconteceu algumas provas e acabei afastando, saindo. E logo em seguida me envolvi com uma pessoa, né? No qual me casei. E aí foi que a tribulação, as provas aumentaram, né? Aumentaram, que foi luta, né? Ele não professava a mesma fé, né? E só foi tribulação na minha vida. Traições, muitas traições. Um derrame facial, né? Por conta de muito nervoso. Minhas veias ficaram parecendo que ia estourar, certo? E a boca veio abaixo, o olho ficou desse tamanho assim parado. E cada vez que eu me olhava no espelho, eu tinha uma sensação estranha, parecendo que eu estava toda deformada, né? Eu achava que aquilo nunca ia voltar para o lugar. E a sensação que eu tive é que eu ia ficar assim toda a vida, a boca torta, o olho estatalado, carregalado, mas Deus, né? Ele é o médico dos médicos, né? Tudo que me ensinavam a fazer, eu fiz. E as orações foram, né, o suficiente. E hoje eu estou aqui. Ainda tem um pouquinho. Minha boca, às vezes, quando eu estou nervosa, fica um pouquinho torta. Mas a minha fisioterapeuta, a doutora Sandra, ela falou assim, a sua recuperação vai ser 100%. Sabe? Então, mesmo depois de tudo isso, eu ainda fiquei na teimosia. Valdeci passou muitos anos longe dos caminhos de Deus, mas os parentes nunca desistiram de orar por ela. No ano passado, o Espírito Santo tocou o coração de Valdeci e ela decidiu retornar para a igreja. E a minha decisão de renovar os meus laços, não só pela minha vida, por minha causa, né? Mas por conta dos meus filhos também, pela minha mãe, pelos meus parentes que sempre oraram, certo? Eu quero que eles tenham a certeza que as orações deles não foram em vão. E a minha maior preocupação era que Deus, recolhesse a minha mãe sem antes ela ver o fruto das orações dela, dos pedidos, do clamor que ela faz a Deus pela minha pessoa, pelos meus filhos. É como se eu estivesse carregando um fardo muito pesado e depois que eu tomei a minha decisão, da minha renovação, eu estou me sentindo mais leve e com a certeza de que daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu sei que problemas vão surgir, lógico, problemas vão surgir, mas eu confio no poder do Deus a quem eu sirvo. E eu tenho certeza que Ele vai me orientar como Ele sempre me orientou, né? E eu estou feliz, estou aliviada. E daqui para frente eu tenho um compromisso com Deus de resgatar os meus filhos para Cristo. Se eu já orava antes, agora eu vou orar mais. O que eu puder fazer para resgatar os meus filhos, porque eu sei que Deus está de braços abertos, esperando a qualquer momento que eles venham
chegar até Ele. E eu, como mãe, é o meu dever orar e lutar pelos meus filhos. E eu tenho certeza que a vitória é certa. E eu só peço a Deus cada vez mais que Ele me dê força, né? Me ajude no momento que eu tiver, sabe, que Ele me levante, me sacuda e diga que eu estou aqui, para me ir em frente. E é isso. Isso é tudo que o Senhor precisa para nos perdoar e nos restaurar, que nós reconheçamos nossa indignidade, nossa pobreza espiritual, nossa carência, nossa insuficiência, nossa dependência de Deus. E quando você reconhece os seus pecados e você implora ao Senhor por sua misericórdia, creia, há misericórdia para todos quantos queiram, porque o Senhor é maravilhoso. Que bom saber que é assim, Deus perdoa e restaura. Deus dá uma nova vida. Deus faz com que os pobres ou humildes de espírito se tornem ricos pela sua bendita graça. E eu tenho um presente para você, um presente muito especial. Esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Se você ainda não tem esse presente, já quer começar o ano ganhando presente, está aqui, ó. Oferecido para você gratuitamente. É presente, presente é de graça, não é? Quem é que cobra presente? Não é possível que alguém lhe dê um presente e cobrou. Não aceite, não. Presente é de graça. Esse aqui é um presente para você, dado assim com muito carinho, para abençoar a sua vida. É uma série de estudos bíblicos em forma de DVD. E como você vê aqui, esses estudos são baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Se você quer esse material, é só pedir que a gente lhe manda. Você pode solicitar em dia útil, horário comercial, pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número que você vê aí na sua tela. Ou então você pede pelo WhatsApp, manda para a gente a mensagem de texto e o número está aí na tela, você anota esse número de WhatsApp e manda a mensagem para a gente e o DVD vai chegar às suas mãos sem lhe custar absolutamente nada para que você compreenda melhor a santa palavra de Deus. A gente vai agora para um intervalo, mas antes do intervalo eu quero dizer para você que eu fico aqui, você fica aí, a gente não sai, não se separa durante o intervalo e eu já volto para ter o prazer de comunicar com você a santa palavra de Deus. Estamos começando hoje, aqui e agora, no programa A Voz da Profecia, uma nova série com esse tema geral que você vê aí na sua tela, Bem-aventurados. Eu tenho certeza que pela graça de Deus nós teremos dias aí, semanas muito abençoadas, sob a direção, sobre a condução do Senhor ao estudarmos a sua palavra e buscarmos compreender essas bênçãos prometidas por Deus para os seus filhos. Mas antes de começar o estudo de hoje e a série nova, eu quero orar com você, pedindo ao Pai Celestial que nos ilumine, que nos direcione, que tudo seja feito segundo a sua vontade e os seus propósitos. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de começar um novo ano anunciando tua palavra para milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que são sensíveis à tua voz. E nessa hora eu te peço, Senhor, usa-me, usa o quarteto e todos nós que fazemos parte dessa equipe, que estamos trabalhando para a realização desse programa, para que tudo seja para a tua glória e que tua mensagem seja clara e abençoe os teus filhinhos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero começar essa série, Bem-aventurados, os 8 primeiros temas, as 8 primeiras semanas, com as bênçãos proferidas pelo Senhor Jesus no início do magnífico Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus está nos capítulos 5 a 7. Se você for a Mateus capítulo 5, você vai ver que logo ali nos primeiros versos estão as chamadas bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Nós vamos então iniciar essa série
que vai ter provavelmente 21 temas, com esses 8 primeiros baseados nas bênçãos prometidas por Jesus que estão ali no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, eu posso dizer para você que é uma voz vinda direto do trono de Deus. O Sermão do Monte traz esperança e consolo no desânimo, alegria e conforto em todos os momentos, em especial nos nossos momentos mais difíceis. As bênçãos, elas brotam dos lábios de Cristo como uma grandiosa fonte de vida. Cada uma das sentenças apresentadas ali é como uma joia preciosa. O sermão é uma declaração dos princípios do reino de Deus. Os princípios apresentados no Sermão do Monte, eu posso dizer para você que eles são aplicáveis a todas as classes de pessoas em todos os tempos. Esse ensino de Jesus foi recebido assim como um ensino novo e estranho, porque era uma doutrina contrária a tudo o que os ouvintes de Cristo que estavam ali reunidos naquela multidão aprendiam com os sacerdotes e rabinos em Israel, naqueles dias do primeiro século. Do Senhor Jesus Cristo irradiou um poder que manteve o povo como que preso. Da presença de Cristo flui o amor divino, como um suave perfume. Suas palavras caem como chuva em terra seca. Oh, esse Sermão do Monte é fabuloso. Não é por acaso que é considerado assim um dos maiores, mais profundos e mais lindos discursos de todos os tempos. Vamos então à palavra. Eu quero convidar você para o texto de Mateus capítulo 5. Vamos começar aqui a nossa leitura. Mateus capítulo 5. Busque aí na sua Bíblia, se você quiser acompanhar a leitura. Mateus 5, vamos ler os versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Olha aqui a introdução que Mateus faz a respeito desse dia e dessa hora, quando Jesus fez o famoso discurso, o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, diz Mateus, ele se assentou e então ele passou a ensinar as pessoas. Isso está em harmonia com o antigo costume judaico. Era o hábito comum dos antigos rabinos, os mestres em Israel. Quando o mestre ia ensinar, ele se assentava, porque ele ia dizer algo importante e deveria ser dito sem pressa. Nas primeiras palavras, Cristo enfatiza o desejo supremo de todo ser humano, que é exatamente a felicidade. Essa é a busca de todos, em todo o mundo, em todas as épocas. Essa é a minha busca, é a sua busca também. Esse também é o principal objetivo do reino de Deus. Restaurar no ser humano a felicidade perdida lá no Éden. O Senhor introduz as suas sentenças com a expressão bem-aventurados. Olha aqui, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E os próximos versos também aparecem com essa mesma expressão, bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados é a tradução da palavra grega makarioi, usada por Mateus para expressar o que Jesus havia dito em aramaico. Provavelmente você saiba que bem-aventurados significa felizes. Mas a ideia no original é mais que felizes, muito felizes. Uma felicidade que não depende das circunstâncias. É aquela felicidade que Jesus certa vez disse aos discípulos, lá em João capítulo 16, que eles sentiriam ao vê-lo ressuscitado e que ninguém poderia tirar. Essa não é uma felicidade comum, é uma felicidade grandiosa, profunda. Bem-aventurado significa pleno, completo. Poderia dizer ditoso, satisfeito, mais que feliz. E cada bem-aventurança de Cristo apresentada aqui no Sermão do Monte é dividida em duas partes. Uma condição e um resultado. Essa é a primeira. Eu já até li o verso.
É o tema de hoje, inclusive. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na minha Bíblia está assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Porém, em versões mais antigas, normalmente aparece a palavra pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa mudança de pobres para humildes, eu entendo que foi feita principalmente por conta da expressão pobre de espírito ter se tornado uma expressão pejorativa. Quando alguém diz assim, fulano é um pobre de espírito, parece que é alguém assim sem iniciativa, sem visão, um indivíduo sem futuro, uma pessoa limitada, simplória, improdutiva, pessimista, é um pobre de espírito, esse aí é um pobre de espírito. Mas é claro que não era isso que Jesus tinha em mente, quando o Senhor disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para Jesus, os pobres de espírito são aqueles que têm compreensão de sua pobreza espiritual, que admitem sua inteira dependência, carência e insuficiência. Para Jesus, os pobres de espírito são aqueles que vivem vazios de toda vaidade e eles precisam da graça divina para transformá-los. Nesse texto, inclusive, aqui o termo pobres, no grego, indica pobreza extrema, isto é, pessoas conscientes de sua miséria espiritual, pessoas que reconhecem que são extremamente necessitadas das coisas que o reino de Deus oferece. O ensino de Jesus trouxe, eu não tenho dúvida, novas perspectivas. Foi como um copo de água fria que se dá a um sedento. O reino foi posto ao alcance de todas as pessoas. Jesus disse, bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está mostrando aqui que o reino de Deus, o reino dos céus, a salvação, não se obtém por méritos próprios. Esse ensino de Jesus, sem dúvida, era e até hoje mesmo é algo revolucionário. O judaísmo ensinava que no julgamento final, Deus usaria uma balança com 2 pratos. Então, num prato da balança, Deus colocaria nossas boas obras, nossos atos de caridade, por exemplo, nossos acertos, seriam os nossos méritos, num prato da balança. No outro prato da balança, Deus então colocaria nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Então o judaísmo ensinava assim, que se nossos méritos, nossas boas obras pesassem mais, então nós estaríamos salvos. Mas se fosse o contrário, se os nossos pecados tivessem maior peso, nossas falhas, nossos erros pesassem mais, nossos deméritos pesassem mais, então nós estaríamos perdidos. Você compreende? Um ensino baseado nas obras dos homens para que eles fossem salvos ou fossem condenados. Mas vem Cristo e ensina que a primeira condição para pertencer ao reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para obter a salvação, é admitir a sua profunda necessidade espiritual. Por isso que eu digo para você, o ensino de Jesus era revolucionário. E ainda hoje é para pessoas que têm esse conceito, essa ideia de salvação por meio de boas obras, por meio de atos de caridade, etc. Um ensino revolucionário, porém maravilhoso e totalmente verdadeiro. Para ilustrar essas palavras de Cristo, eu penso numa parábola que o próprio Jesus contou, a parábola do fariseu e o publicano. Os fariseus, eles eram líderes religiosos nos dias de Cristo. Inclusive a palavra fariseu significa separado. Os fariseus, eles eram os separados. Eles se consideravam assim a elite moral, a elite religiosa, espiritual de Israel. E os publicanos eram os cobradores de impostos, que por sinal eram completamente desprezados e humilhados pelos fariseus.
E Jesus contou essa parábola, está aqui em Lucas capítulo 18, eu vou até lê-la com você. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. É uma parábola curta. Jesus disse assim, está escrito assim: propôs então essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos, e desprezavam os outros. Os fariseus. Mas de repente pode ter um fariseu me assistindo agora. E de repente eu posso ser um fariseu. Deus tenha misericórdia de nós. Está confiando muito em si, está se achando o bonzão, o santão, o melhor de todos, o mais espiritual, o mais crente de todos. Fica esperto. De repente você está na mesma condição do fariseu. Isso pode acontecer comigo também, com qualquer um de nós. Essa soberba imbecil que às vezes nós temos, ao ponto de nos acharmos superiores aos outros. Isso é uma grande tolice. Então Jesus propôs a parábola àqueles que confiavam em si mesmos, mas por se considerarem justos e desprezavam os outros. E Jesus disse assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só, o cara se achava, não é? Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Coisa fofa, mas só aos seus próprios olhos. Porque aos olhos de Deus, não. Porque Deus vê além daquilo que os olhos enxergam. Deus conhece nosso coração. Deus vê mais do que nossas realizações. Deus conhece nossas motivações. E aí Jesus prossegue dizendo assim, agora no verso 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus conclui, moral da história: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabedoria do mestre, tremendo, hein? Nosso Senhor sabe todas as coisas. Ele está falando aqui da soberba dos líderes religiosos de Israel, do orgulho, da presunção que eles tinham. Jesus disse: esse que orou dessa maneira tão arrogante, presunçosa, soberba, ele não foi justificado, ele não voltou para casa perdoado. Ele estava iludido com uma falsa riqueza espiritual. Ele julgava ter alcançado a plenitude espiritual, estava satisfeito com essa sua pretensa condição. O fariseu não sentia a necessidade de buscar a graça e a justiça divinas. O coração dele estava fechado para Deus. E por isso ele perde as bênçãos que Deus veio oferecer. Esse aqui, eu poderia dizer para você, é o caminho da infelicidade. Mas o publicano sente sua indignidade. O publicano reconhece sua pequenez. Ele abre o coração para Deus com sinceridade e se entrega, buscando misericórdia e transformação. Ele está em busca da verdadeira riqueza espiritual oferecida pela graça de Deus. Eu fico pensando naquele homem batendo no peito, de cabeça baixa e dizendo assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele estava dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou indigno, eu sou pecador, eu não mereço. Enquanto que o fariseu está lá, de cabeça erguida, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros. Eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu não sou ladrão, eu não sou inclusive como esse publicano aí, ó. Porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, se achando. Mas Jesus disse assim: esse não foi justificado, não foi perdoado, mas aquele que se humilhou, que reconheceu sua indignidade e clamou pela misericórdia de Deus, esse sim voltou para casa perdoado, porque quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha é exaltado. Tremenda lição. Naquela multidão do Sermão do Monte, muitos certamente se sentiam indignos, estavam desanimados, decepcionados.
espiritualmente frustrados, porque a religião deles era cheia de superstição e de cerimônias. A religião não preenchia o vazio interior, o vazio da alma. Muitos que estavam ali ouvindo Jesus imaginavam que nunca alcançariam o ideal de espiritualidade apresentado por seus líderes. Mas agora aparece um novo mestre e diz que a primeira condição para entrar no reino de Deus é ter percepção da sua necessidade, é reconhecer a sua condição de um indigno pecador. Acredite, não foi por acaso que os primeiros seguidores de Cristo foram exatamente os considerados mais pecadores e mais indignos. E por falar em indignos, eu me lembro também de uma experiência vivida por Pedro com Jesus. Depois de uma pesca extraordinária, de uma pescaria extraordinária, mesmo no horário improvável, porque Pedro seguiu a orientação de Cristo, então o resultado foi grandioso. Está escrito que o barco ficou tão cheio de peixes que quase estava para afundar, para naufragar. Foi preciso que outros viessem no outro barco para ajudar Pedro e seus companheiros, de tanto que eles pescaram, porque seguiram a orientação do Senhor. E quando Pedro viu aquele resultado grandioso, num horário completamente improvável, vendo que aquilo foi uma manifestação da sabedoria e do poder de Deus, Pedro se jogou aos pés de Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E nessa hora Jesus disse assim: filho, não temas, porque de agora em diante você será um pescador de homens, porque você reconheceu sua indignidade, você acaba de entrar no reino de Deus, de pertencer ao reino de Deus, e tem mais, você será um colaborador do reino. Isso é tremendo. Está lá em Lucas capítulo 5, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Você está compreendendo, não é? Quanto mais o homem reconhece sua indignidade e se esvazia de si mesmo, mais as possibilidades se abrem para Deus nos perdoar e para Deus nos restaurar. Há perdão e restauração para todos quantos queiram. Não importa qual tem sido a nossa vida passada, ou por mais desanimadora que seja a nossa situação presente, se nós formos a Jesus, do jeito que nós estamos e do jeito que nós somos, mesmo fracos, incapazes e em desespero, nosso Salvador dará todos os passos em nossa direção, porque nosso Salvador é maravilhoso. Outro momento, quando Jesus estava sendo criticado por dar atenção às pessoas que vinham a buscá-lo, e muitas dessas pessoas eram desprezadas pelos líderes religiosos, considerados publicanos, pecadores, indignos, por dar atenção a essas pessoas e ser criticado pelos líderes religiosos. Jesus contou algumas parábolas, outras, e agora eu estou citando, pensando na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, que é uma parábola tão conhecida. O filho deixa o pai, o abandona, e vai para uma terra distante em busca de liberdade, e lá gasta todos os seus bens, da herança antecipada que pediu para o pai e dele recebeu. Mas quando o filho, depois de gastar todos os seus bens, viveu uma vida dissoluta, ele começa a passar necessidades, decide voltar para casa e pedir perdão ao pai. E é lindo quando Jesus diz que o filho estava ainda distante, quando o pai o avistou e correu ao encontro do filho pródigo e o abraçou e restaurou a sua dignidade, a sua filiação, o seu direito de estar em casa e ser um filho querido, de ser um filho amado. Com isso, Jesus está dizendo que há perdão para o arrependido, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você se sente indigno?
você se sente fraco, um pobre pecador, então creia, essa mensagem é para você, essa palavra é para você, o reino do céu está aberto para você. Se você com sinceridade resolver se entregar ao Senhor, clamar pelo seu perdão e pelo seu poder para transformar a sua vida. O pobre de espírito ou humilde de espírito é aquele que é capaz de ouvir, de crer e de se submeter aos ensinos de Cristo. Aquele que abre mão da ilusão de sua autossuficiência, dos seus pretensos méritos e admite seus deméritos, sua fraqueza, sua incapacidade e se joga nos braços do Senhor. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas, permita-me a franqueza, assim como os fariseus do passado, também são muito arrogantes, muito autossuficientes e se sentem superiores aos outros, espiritualmente falando. E isso, inclusive, é uma profecia bíblica. Lá em Apocalipse capítulo 3, eu posso até ler esse verso antes de concluir. Apocalipse capítulo 3. Na verdade, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, estão as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, que eram igrejas literais, reais, naqueles dias do primeiro século. Mas a gente entende que essas palavras, essas cartas às 7 igrejas, elas também têm uma aplicação profética, elas têm um sentido profético. De modo que a 7ª carta, a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, relaciona-se ao tempo no qual nós vivemos, que cremos ser o tempo do fim. As cartas, elas têm aplicação para períodos diferentes da igreja cristã ao longo dos séculos, desde o primeiro século até quando Jesus voltar em glória a essa terra. E a gente crê, pelo estudo das profecias, de que nós estamos vivendo exatamente no tempo da 7ª carta, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E sabe o que é que Deus diz a respeito dos cristãos da atualidade? Está aqui, Apocalipse capítulo 3, no verso 17. O Senhor diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Muito forte, mas é a palavra do Senhor. Se você é desse tipo de cristão que se acha muito espiritual, melhor do que os outros, mais santo que os outros, vive se orgulhando da sua espiritualidade, desprezando os outros, humilhando os outros, você se acha o salvo e todo mundo está perdido. Se você é esse tipo de cristão arrogante, preconceituoso, que despreza as pessoas, porque talvez elas pensam diferente de você, ou tenham atitudes diferentes das suas, fique sabendo que essas palavras estão se cumprindo na sua vida. Vou repetir. Dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como eu disse, essas palavras estão num contexto profético e elas ilustram a real condição espiritual de muitos cristãos do tempo do fim do nosso tempo. Quem pensa que tem Cristo, mas não o tem, na verdade não tem nada, mesmo imaginando ter tudo. Mas quem tem Cristo, tem tudo, mesmo que não tenha nada, mesmo que se sinta a pessoa mais indigna e miserável do mundo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Significa sim que os pobres reinarão, significa que os pobres serão ricos, mas é verdade que esse reino que Jesus promete não é o reino que os ouvintes de Cristo imaginavam. Porque havia entre os judeus a ideia de que o Messias iria estabelecer imediatamente o reino de Deus. E seria um domínio assim terreno e temporal. Mas Jesus estava abrindo aos homens o reino espiritual do seu amor, da sua graça e da sua justiça. Porque creia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou mesmo imaginar. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Deus tem sonhos para você e para mim que são muito maiores do que os sonhos que nós temos para nós mesmos e para as pessoas que nós amamos. Lembra disso? Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.
Quando a palavra de Deus diz bem-aventurados ou felizes, os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, significa que Deus está abrindo o reino de sua graça para nós. E um dia, o reino da graça se transformará no reino da glória. E nós estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, nesse princípio de ano, o Senhor do reino está convidando você para que entre no seu reino. Você se sente indigno? Então creia. Esse convite é para você. Pode entrar. Quem está chamando você para entrar, quem está permitindo que você entre, é o próprio Senhor do reino. Não se importe com o que as pessoas dirão para você. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você entendeu bem? Pobres de espírito aqui, humildes de espírito, são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, sua carência, sua dependência, sua insuficiência e se jogam nos braços do Senhor. Deus te abençoe. Jogue-se nos braços dele e creia. Você é bem-vindo ao reino de Deus. Ele perdoa você e pelo mesmo poder que perdoa, ele também lhe transforma e lhe dá uma nova vida. Chegou a hora de nós ouvirmos a música aqui no programa A Voz da Profecia. E sempre tem a música, não é? Afinal de contas, nossos amigos do Quarteto Arautos do Rei estão conosco e eles agora vão glorificar o nome do Senhor. E essa música diz que o nosso Deus pode nos dar um novo coração. Nosso Deus pode nos tirar de baixo para cima, pode nos dar uma nova qualidade de existência. Ouça agora, Arautos do Rei, Novo Coração. Coração sofrido, moído, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus.
Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. É verdade, Ele é Deus, e para Deus nada é impossível. Não existe muro, não existe parede que seja tão alta ao ponto de superar a grandeza de Deus. Não existe abismo que seja tão profundo, mais profundo ainda do que o nosso Deus. Eu gosto de pensar que não existe cena tão sombria que o nosso Deus não consiga iluminar. Não existe uma escrita tão permanente que Deus não consiga apagar. Não existe lágrima tão insistente que o Senhor não consiga enxugar, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Tudo o que Deus precisa é que você e eu nos humilhemos na sua presença, reconheçamos nossa pobreza espiritual e clamemos por sua graça, pela riqueza de sua graça. Então Deus vai atuar na sua vida, vai perdoar e restaurar você. Entregue-se a Jesus, receba-o como Salvador pessoal. Procure a igreja e diga assim: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Inclusive eu quero ser um discípulo de Cristo, quero ser batizado. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Entra aí nesse site, encontreumaigreja.com.br, e procure a igreja adventista mais próxima de sua casa. Assim que for possível, vá à igreja e diga assim: eu quero começar esse novo ano nas mãos do Senhor. Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, eu me entrego a Ele, eu quero ser um discípulo dEle, eu quero ser batizado. E os irmãos tratarão você com muito carinho, com bondade, vão orientar você, e assim que possível você será batizado, para que você seja um discípulo assumido do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e vamos para frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso orar com você agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, seja glorificado o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse novo ano, porque estás nos dando vida e te pedimos, ajuda-nos a vivermos com sabedoria, colocando-nos inteiramente nas tuas mãos, reconhecendo nossa insuficiência, nossa dependência e permitindo que o Senhor nos perdoe e nos restaure. Abraça, Senhor, todos os teus filhinhos que estão orando comigo agora. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. E assim nós terminamos mais um programa A Voz da Profecia, mas é só o primeiro do ano. Pela graça de Deus, se Ele permitir, nós teremos ainda esse ano muitos outros. Seja tudo para a glória do Senhor e para a nossa edificação espiritual. Bênçãos de Deus para você, mais uma vez, feliz ano novo. E a gente se vê. Um abraço, tchau.